Sobrando aí, ó. Professor, silêncio, olhar pra frente, prestar atenção aqui. Sextou, bebês. Churrasquinho, cerveja. Pode olhar aí. Sexta-feira, papai. Já recebeu, já, professor, pra bancar aquela live? Meio-dia ainda não, falta 5 minutos para meio-dia, né? Oi? Bancar aquela live pra nós, professor. Bancar? Eu fiquei sabendo que você ganha 5 mil por mês. Aí nesse Pipoquinha foi fofocar, né? Não dá pra vocês pegar esse Pipoquinha falando que tem dó de nós. Eu também tenho dó de nós. Ela ganha 70 mil reais em 30 minutos. Muito bom. Mas nem 5 reais direito, trabalha amanhã, tarde, noite, com um cavalo, um condenado. Né? 31 dias da semana, 7 dias. Um cavalo, né? É só de segunda a sexta. Oi? Me tornar um dançarino nessa idade. Não tenho mais condições nem de aprender a dançar, nem a flexibilidade. Né? O corpo já não tem mais a mesma desenvoltura. Mas aí esse Pipoquinha entende de economia e de escassez. É o que ele vai falar hoje, né? Pipoquinha conhece muito bem. É só uma, né? Tem outra Pipoquinha. E tem, de alguma forma, usado muito bem a sua imagem para construir. É uma febre hoje nas redes sociais. Não tem muita sofisticação nas letras das músicas, pelo contrário. Ela trabalha com algo, com uma pulsão que move os seres humanos. Freud diz que duas coisas movem o ser humano: eros e tânatos. Instinto sexual, desejo, pulsão sexual. E tânatos, desejo de destruição. Por isso que a Pipoquinha faz sucesso. As letras da música dela é só sexualização, não é isso? Bota o bigode. Ela começou na Mansão Maromba, do Toguro, que matou um sujeito atropelado esses dias, né? A Pipoquinha começou na Mansão Maromba, do Toguro. Ele não atropelou ele não. Foi assim. Esse que bateu, né? Pra poder virar esse cara. Então, tem testemunhos que disseram que eu dei o ré pra tentar, ele perdeu, depois ele deu o ré pra tentar, ele pegou. Não, ele relaxou. Toguro é pai de família agora. Professor, mas você não curte a música? A mulher tá grávida, né? Providencialmente apareceu grávida a Togurete dele lá. Professor, você não gosta da música do Pipoquinha, não? Apuro? Apuro entre os irmãos. Professor, você não gosta da música do Pipoquinha, não? Eu só sei que ela fala que quando morrer quer ser enterrado de quatro. A única coisa que eu sei. É do bigode, é do bigode. Bota o bigode da Xota, professor. Nossa. Ah, e a menina parece que colocou o bigode na chata dela, né? Parece que a menina subiu no palco e ele chupou ela, né? Aí parece que ela ajoelhou no último show dela e fez uma oração. Não, isso foi antes. Foi antes? Aí falou, isso aqui é só show. Minha vida real é outra coisa que eu não diferente. Você viu o Guga que a pessoa que chupar o peito dele? Foi? Eu vi também que o dançarino dela foi dançar com a menina que subiu no palco e desmaiou a menina. Tão picuda a cabeça dele. O Iggy fica quietinho, o Iggy ali no canto. Postando Instagram. Você conhece o Igor Guilherme, professor, o Iggy? Aquele pretão lá? Pega ela. Ah, sim, já vi dançando, macetando ela. Olha ele ali. Mas vamos falar do tema da aula de hoje. Dinheiro causa inflação. Ainda bem que a Pipoquinha não está gastando todo o dinheiro que ela ganha, porque senão as coisas ficariam mais caras. Porque quanto mais dinheiro em circulação, mais o dinheiro se desvaloriza. Então o dinheiro causa inflação por causa disso. Não é tão fácil acabar com a pobreza e a miséria. Não é só o dinheiro, o governo dar dinheiro para os pobres. Porque o dinheiro dá dinheiro, o governo dar dinheiro para os pobres produz inflação. Porque vai ter mais dinheiro circulando na economia. Foi o que aconteceu durante a pandemia
duas coisas contribuíram para a inflação durante a pandemia. Quais foram elas? Primeiro, o povo ficou em casa, não foi trabalhar, não produziu mercadorias, ou seja, menos mercadorias, menos produtos disponíveis. Portanto, o preço desses produtos tendem a aumentar. E o governo deu auxílio para a galera. Auxílio emergencial, 400, 600 reais, variou ali, né? Então, mais dinheiro circulando e menos produtos sendo produzidos. Isso causa inflação. Oi? Então, essa é a teoria quantitativa da moeda. Agora, a inflação se mantém, a pandemia já acabou, mas nós estamos vivenciando aí a guerra da Ucrânia. Qual foi as consequências da guerra da Ucrânia para a economia e que tem gerado inflação no mundo? Então, Rússia e Ucrânia são dois grandes produtores de combustíveis fósseis, petróleo e gás natural. Aí é menos combustível circulando no planeta. Então os preços dos combustíveis aumentam. Outra coisa, são dois grandes produtores de grãos, ou seja, de comida, de alimento. E aí menos alimento, menos comida no planeta, o preço da comida, dos alimentos também sobe. E aí inflação. Então esse é o problema aí, né? Então, o dinheiro causa inflação, quanto mais dinheiro circulando, mais inflação, mais os preços das mercadorias sobem. Essa teoria é chamada de teoria quantitativa da moeda, é uma teoria de macroeconomia. O que significa macro? Grande. Micro é a pequena economia. Realmente é a economia, né? Há âmbitos mais restritos e menores. Macroeconomia, quando você está falando de uma perspectiva maior ou até global, da produção de riquezas. O teórico que vai defender essa teoria é o Jean Bodin, primeiro aí, né? Ou o mais famoso aí, moderno, a defender a teoria quantitativa da moeda, de que de mais dinheiro causa inflação. Ele viveu no século XVI, aí, de 1530 a 1596. Então o dinheiro circula em velocidade constante. O dinheiro está constantemente circulando, desde que ele foi inventado. E como instrumento para o quê? Troca de mercadorias. Ele é um instrumento, é um meio que serve para quê? Para que a gente tenha acesso a mercadorias, ou troque ele por produtos, por mercadorias. Se mais dinheiro é colocado no sistema, ou seja, em circulação, as pessoas têm mais dinheiro no bolso, mais dinheiro para gastar. E desejam comprar mais produtos e mais serviços. Então, quanto mais dinheiro as pessoas têm, mais dinheiro elas têm para gastar. Quanto mais elas têm para gastar, se elas começarem a gastar, vai começar a faltar produtos, porque não aumentou a produção de mercadorias. Só uma maneira de causar ou de provocar deflação. Você não aumentar a quantidade de dinheiro e começar a produzir mais. Então você tem que aumentar a produtividade. Você pode aumentar o número de dinheiro em circulação, desde que aumente também a produtividade. Vai? Investir em ciência e tecnologia. Porque você aumenta a produtividade, você ganha escala na economia. A Revolução Industrial, por exemplo, fez uma revolução por quê? Porque introduziu as máquinas no processo produtivo. E com as máquinas permitiu produzir muito mais do que as pessoas produziam manualmente. E há muitas economias ainda dependentes do trabalho manual. À medida que você vai mecanizando esse trabalho, você vai produzir desemprego. E esse é o problema também. Aí o poder econômico vai se concentrar nas mãos de alguns poucos, que são os donos das fábricas e das indústrias. Sem gente trabalhando, aí pode dar BO nesse aspecto, né? Porque quando a máquina é introduzida no processo produtivo, ela geralmente substitui a mão de obra humana. Aí aquele salário que ia para o humano que ia gastar não tem mais. O dinheiro que ia para ele vai para o patrão. E o patrão fica mais rico. O patrão também é mais interessante ter mais dinheiro e não gastar dinheiro, guardar o seu dinheiro. Porque se todos os ricos do mundo pusessem o seu dinheiro em circulação, o que ia acontecer? Se os dinheiros começassem a investir na economia real, os ricos, que produzem mercadoria palpável, concreta, ia causar inflação. Então mesmo os ricos, se o governo imprimir o dinheiro causa inflação, os ricos também, se eles fossem bonzinhos, começassem a investir na economia real, também teríamos inflação. O rico, o dinheiro dele só é valioso porque está guardado. Porque se ele coloca...
Ele só tem valor porque está guardado. Se estiver em circulação, ele faz com que as mercadorias em circulação aumentem o seu preço. Essa é a lógica. Então, se tem mais dinheiro, você esteja a comprar mais produtos. Né? Isso resulta em muito mais dinheiro em busca de produtos. Então, tem mais dinheiro e os produtos são a quantidade é a mesma. Então, a tendência é o preço desses produtos subirem, né? De menos, né? Levando ao aumento dos preços das mercadorias. Além do Gambodin, o Irving Fisher ele vai elaborar uma analogia, uma metáfora para poder mostrar como é que isso funciona. Ele usou a analogia da balança. Então, se tem mais dinheiro em circulação, a balança pende por dinheiro, né? E os preços? Se tem menos dinheiro, os preços geralmente tendem a cair. E aí nós estamos com esse problema na nossa economia, por exemplo, de inflação, desde a época do governo Bolsonaro. Não é exclusividade de agora. E aí o que o governo tem feito para tentar conter a inflação? Qual que é a política? A taxa de juros aumentando. A taxa de juros aumentando, o que ela provoca? Algumas coisas que podem ajudar a controlar a inflação. A primeira delas é os empresários não vão investir. Ou seja, não vão colocar o dinheiro na economia. Por quê? Porque está caro o juro. O empresário geralmente ele não investe com o dinheiro dele. Ele toma emprestado para investir. Então, tomando emprestado, ele vai ter que pagar juros mais altos. Não compensa. É um risco maior. Então, eu não coloco mais dinheiro em circulação. Não invisto. E segundo, com juros altos, esses juros são os juros do papel do governo brasileiro. Quem vem para cá comprar o papel do dinheiro brasileiro? Estrangeiros. Aí entra dólar no país. Entrando dólar, com mais dólar no país, isso segura o valor da nossa moeda. Não deixa ela descolar tanto do dólar. Está hoje valendo quanto o dólar? 5, né? Quando os dólares vazam do Brasil, vão embora, o que acontece? O dólar dispara e o real desvaloriza. Se entra muito dólar, como é que entra o dólar? Através da taxa de juros. Ele vai, compensa investir no Brasil. Ele está pagando 13,75, 65, sei lá, na taxa de juros. Na economia real, você consegue um retorno desse? Não consegue. Um supermercado, por exemplo, a margem de lucro dele é de 5% no máximo. Então não há nada na economia real com um retorno tão grande quanto investir em títulos do Tesouro, que é esse papel que é negociado com essa taxa de juros. Porque na economia real também os juros cobrados é muito maior dos bancos, por exemplo, ao emprestar dinheiro. Então o Irving Fisher ele usa essa analogia de uma balança para poder ilustrar a teoria da quantitativa da moeda. Né? Se ocorre aumento da quantidade de moeda em circulação, o saco do dinheiro fica mais pesado, tem muito dinheiro, os preços sobem. O preço dos bens aumenta e se move a direita diz que ele equilibrando a balança. Né? Então tem que buscar equilibrar a balança. Nenhum dinheiro em circulação, né? A produção de mercadorias tem que estar equilibrada com o tanto de dinheiro. Se um descola, se está produzindo mercadoria demais, os preços tendem a cair. Isso já aconteceu historicamente, por exemplo, na época das grandes navegações. O Gambodin viu no século XVI, época em que a Espanha está explorando a prata e o ouro da América. E aí está chovendo ouro e prata. Aí fez os países europeus ficarem mais ricos? Não. Produziu foi inflação. Porque tem mais ouro e prata em circulação, o ouro e a prata que perdem o valor. Porque aí nós temos uma diferença, né? Na verdade é a economia real que manda, porque ela é que produz riqueza. O dinheiro, a prata e o ouro, isso aí é só um meio de troca. Se você não aumenta a produção de mercadorias e aumenta o número de ouro ou de qualquer outra moeda, que funciona ali como meio de troca, você desvaloriza a moeda. E não o produto da mercadoria. Pelo contrário, você valoriza a mercadoria se tem muita moeda em circulação. Então, essa é a lógica da abundância de ouro e prata. Esse reino é maior hoje do que foi nos últimos 400 anos. Isso gerou uma inflação na Europa gigantesca. Muito ouro e prata. Aí, em vez da galera ficar mais rica, o ouro e a prata foi perdendo valor. Porque o ouro e a prata só são valiosos por quê? Porque é pouco. Por causa da escassez. Mas quando se descobre muito Minas a roda ali no começo, o trem brotava do chão. Aqui no Brasil, por exemplo, quando descobre ouro ali, no final do século XVII, transição para o século XVIII, o ouro brotava do chão.
Era o ouro, chamado ouro de aluvião. Opa. Era só jogar peneira. Tropecei no ouro aqui. Depois que teve que começar a cavar as montanhas ali, poder fazer mineração como faz hoje a Vale do Rio Doce. Mas no começo era nos cofres, você achava isso só jogando a peneira. A bateia, né? Saudade quando andava na mata, tropeçava no Pois é, hoje em dia não acontece isso mais, né? Grandes aumentos de preço do século XV e XIV, né, causaram a apura entre os povos, aumentando a vadiagem e revoltas camponesas. Isso aqui aconteceu por quê? Por conta das guerras e a peste. As guerras e a peste morreu muita gente. Morreu muita gente, tinha menos gente para produzir mercadorias. Então diminuiu a quantidade de mercadorias em circulação, porque tinha menos gente para produzir essas mercadorias. E aí os preços também aumentam. Por quê? Tem menos mercadoria. Só um pouquinho, só para terminar aqui. A inflação é sempre, em todo lugar é um fenômeno monetário. Fenômeno que envolve moeda, dinheiro. Porque é o dinheiro que causa inflação, e quanto mais dinheiro em circulação. Professor, e no Japão, contra a inflação? Deflação. Então, a deflação ela acontece, né, quando você tem uma produtividade muito alta. O Japão é um dos países que tem a melhor produtividade do mundo, porque a economia mais Isso é ruim. A economia é ruim. é problemático, né? Problemático, é tenso, não é ruim. Não é tão ruim quanto a inflação, né? Porque a inflação fode os pobres. O pobre continua recebendo o mesmo tanto. Por exemplo, vamos um salário mínimo. O salário mínimo que ele ganha hoje, né? Se você olhar para trás, ele compra muito menos coisas do que eu comprava o salário mínimo de alguns anos atrás. Mesmo tendo aumentado alguns reais. A deflação é porque gera um problema na economia, né? Principalmente para quem produz, para os produtores. Porque na hora que você produz com alguns gastos. Os gastos, né, da economia ali naquele patamar. Aí, o seu produto, sua mercadoria, ela ficou no preço X. Você tem que vender por menos que esse preço, entendeu? Do que o custo de produção. Porque o povo de lá vai lucrar, né? Isso. Aí tem que diminuir. Aí você tem que diminuir o preço para conseguir descartar as mercadorias. Então é ruim para o produtor, é bom para quem está comprando. Mas para quem está produzindo é ruim. Porque ele tem um custo de produção para fazer a mercadoria dele, né? Aí diminui a margem de lucro e às vezes até toma prejuízo para poder não ficar sem vender. Conceição é porque a moeda não tem tanto valor no preço dele, chama de inflação, porque você disse que eles não produzem, sabe o que Não, eles não imprimiram mais moeda, eles não colocaram mais moeda em circulação. Eles produziram mais. Aí a mercadoria, o preço tende a cair. Isso é uma eficiência produtiva muito grande. O Brasil, os nossos níveis de produtividade estão estagnados desde a década de 80. E o Brasil sofre um processo de desindustrialização desde a década de 80. Ou seja, a nossa economia está migrando para o setor de serviços, a indústria está, né, cada vez mais sucateada, a nossa indústria hoje é mais a indústria de setores da área primária, do commodities, produção de commodities. A gente não está produzindo tecnologia de ponta e não está produzindo mercadorias e produtos com alto valor agregado. Isso vai relegar a gente a ficar fudido aí no comércio mundial, a depender sempre de produtos da economia primária, commodities, né, que é minerais, riquezas do solo, do subsolo, da agricultura, plantação e carne, pecuária, criação de animais. Então, no caso, como você tinha se o rico se jogar seu dinheiro assim, aqui ajuda os pobres. Se todos os milionários injetarem e falar, de jogar o dinheiro num prédio, só que tiver pobre lá embaixo catando, vai foder com os pobres. Os pobres vão achar que vai ficar milionário, eles vão comprar, vai ter o mesmo tanto de mercadoria, mas só que tem muito mais dinheiro. As mercadorias, o preço delas vai. Aí minha questão. Então, se a gente falar com esse mercado de Japão, se um rico for lá, a falar, vou ajudar a circular a moeda aqui, ele está ajudando, porque ele está injetando dinheiro no Japão, você está ajudando nesse caso, para equilibrar o dinheiro com a produtividade? Sim, se está tendo deflação, sim. Aí para entrar mais dinheiro é interessante. Então o certo é deixar os dois equilibrados. Tem que ficar, por isso que é uma balança. Tem que estar equilibrado, produtividade com dinheiro circulando. Se tem dinheiro demais, o dinheiro perde valor. Se tem produtividade mais. Isso. Se tem produtivo demais, é a mercadoria que perde valor. E cada um fode um lado diferente da economia, né? Um consumidor, o preço
com a inflação, fode geralmente é o pobre, porque o dinheiro do pobre ele continua o mesmo, o rico está guardado, ele só vai gastar um pouquinho mais. Precisa tirar um pouco mais da poupança ali, ó, os investimentos dele, para poder gastar e se manter. Agora, a deflação é ruim para quem produz, porque aí o sujeito, né? As margens de lucro, vamos pegar um exemplo. O carro no Brasil, a gente compra um carro hoje, dá 100 mil aí, um carro zero. Há pouco tempo atrás, antes da pandemia, o carro zero era 30 mil. Olha o saldo, 70 mil de inflação que teve. E esses carros, você vai na Europa e nos Estados Unidos, e no próprio Japão, eles são bem mais baratos. Por quê? Porque, primeiro, o transporte público lá é muito bom e rápido. É melhor que carro, você tem engarrafamento com carro, senão você chega rapidinho. Então, tem muita gente querendo andar de carro. Tem muita gente querendo comprar carro. Aí você vendeu o carro, o preço vai barato. Então, a margem de lucro desse para carro lá é uma das menores do mundo. É a mesma coisa que acontece em lugar de rico e de pobre. Vai no bairro rico, você vê o supermercado, o mercadinho lá, tudo muito mais caro do que no bairro pobre. Por quê? No bairro pobre você tem que vender mais barato para o pobre conseguir comprar. No rico você pode vender mais caro, que ele vai comprar. É igual no aeroporto. Por que o aeroporto é tão caro? Porque é rico que anda ali, é quem tem dinheiro. Então, quanto mais dinheiro tem o sujeito, mais o preço pode jogar para cima, porque ele vai conseguir pagar e não vai fazer tanta diferença no orçamento dele. A mesma coisa é lá. O carro tem que ser barato lá. A margem de lucro tem que ser baixa, porque você não consegue vender. Aqui a margem de lucro é uma das maiores do mundo. Então o carro aqui você pode jogar lá em cima, que tem gente comprando, tem fila para comprar carro no Brasil. Tem fila de espera, o carro dele. Por quê? Se tem gente pagando, é porque esse preço aqui compensa dobrá-lo. Agora se ninguém vai pagar, eles vão ter que baixar o preço. Será que esse carro produz isso? Ou ele custa isso para produzir? Ah, são os impostos, não é? A taxa média de imposto no Brasil é de 30% a 40%. A taxa da OCDE é uma taxa média mesmo. O problema não é esse, não são os impostos. O problema é a margem de lucro. Por isso que não é só o carro. O tênis é a mesma coisa, o celular, um iPhone aqui 15 mil. Você acha que é 15 mil no Japão? É 15 mil nos Estados Unidos? Não é. Aqui é porque tem gente que paga, tem trouxa, né? Nós brasileiros somos trouxas. Nós somos otários, né? A gente paga. Porque se a gente não comprasse, eles tinham que baixar o preço. Aí no Brasil, você processava para o casal. Sem comprar o celular, não veio o carregador. Sem comprar o carregador. Estou tentando dar comprar o fone do iPhone. Pode ser. Acabou? Aí tá a capa pra